Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rafael Alencar do site imigrar.com.br, trazendo mais um vídeo sobre imigração canadense para vocês. Vou falar aqui de um programa muito interessante que é chamado de Visita Exploratória, tá? Esse é o nome. É lá de Manitoba. Acabei de ter uma cliente que foi convidada a aplicar para o programa, já tá no estágio final, tá? A nomeação tá para sair, ó. Tá aqui para vocês verem, certo? A gente recebeu agora, dia 18 de novembro. Eles falaram que gostaram de tudo que viram e estão felizes de convidar ela a apresentar uma demanda completa, tá? Então já é questão só de tempo dela ganhar a imigração através desse programa, né? Eu tenho um artigo sobre Manitoba no meu site, ó, tá aí atrás, vocês podem ver, onde eu falo tudo sobre o programa, de todas as formas de imigrar lá, recomendo a leitura, mas vamos falar hoje desse programa em específico. Você não precisa estar no Canadá e não precisa de job offer, tá? Então vamos lá conhecer o programa. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, é muito importante, tá? Para me ajudar aí com o algoritmo do YouTube e comentar, tá? Comente aí o que é que você acha do programa, se você achou interessante e tudo mais, tá? Então agora sem mais demora, vamos realmente conhecê-lo. Então, estamos aqui no site oficial, como sempre. Um detalhe interessante é que a visita exploratória antes ela era feita ao vivo, a pessoa tinha que ir lá em Manitoba, né, e se encontrar com um agente de imigração da província lá, ao vivo e a cores. Mas por causa, né, do que vocês estão sabendo aqui, até segunda ordem, né, então até eles tirarem esse aviso do site, por exemplo, tudo está sendo feito online, tá? Essa minha cliente aí, que vai receber aí o RP através desse programa, estão no Brasil, nunca nem pisaram lá em Manitoba, obviamente que eles vão para lá assim que sair o RP, mas vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar porque enquanto pode ser feito online, você economiza o dinheiro da passagem. Inclusive, as inscrições se abriram novamente no dia 16 de novembro, né? Eles fizeram a seleção de quem tinha lá entre 15 de novembro de 2020 a 15 de novembro de 2021. Agora venceram essas aplicações e eles estão convidando as pessoas a aplicar novamente, né? Fica válido aí por um ano. Então, se você por acaso mandou e tá vendo esse vídeo por acaso, então tá na hora de mandar de novo lá sua aplicação. Tá tudo em francês, pessoal, porque esse programa precisa falar francês. Se você não falar francês, você não pode participar dele, tá? Inclusive, eles não deixam nem você mudar o idioma aqui, ó. Se você tentar mudar, clica aqui e não acontece nada. Mas eu tô aqui para traduzir para vocês, então eu venho falando no meu Instagram, venho falando aqui muitas vezes que o francês abre portas, né? Abriu a porta aí para esse casal super simpático que conseguiram por causa do francês, né? Eles estavam pensando em migrar pelo Express Entry ou por Quebec ou o que seja. Eu recomendei esse programa, ela se inscreveu, ela nem sabia que existia, se inscreveu, foi chamada e deu tudo certo no final, tá? Então pode ser também a sua chance, você que está estudando francês ou você que já tem um teste de francês, é mais um programa para você tentar. Recomendo vocês lerem tudo que tá aqui, eu vou dar uma resumida porque senão o vídeo vai ficar longo, mas eu vou falar o principal, os critérios, como fazer para aplicar e tudo mais, como sempre eu faço aqui com vocês, tá? Mas recomendar uma leitura grande aqui no site de Manitoba. Então, você tem que ter entre 21 e 45 anos, tá? Então, se você tiver menos de 21 ou mais de 45, você não pode participar. Você que tem que ter pelo menos um nível superior, né? Um ano de curso. No Brasil, acho que não tem nível superior de um ano, mas tem tecnólogo, né? Tecnólogo já é considerado superior, então tecnólogo de 2 anos já poderia ser aceito, bacharel, mestrado ou doutorado. Rafael, tem um técnico. Não vai dar, porque quando você fizer a validação e precisa fazer o ECA, né, vai vir como ensino médio. Então, infelizmente, por causa disso, não daria, tá? Tecnólogo para cima. Você tem que ter pelo menos 2 anos de experiência nos últimos 5 anos, tá? Então, 2 anos de experiência nos últimos 5. Não precisa ser contínuo, não precisa ser com o mesmo empregador. Mas desses 2 anos, 6 tem que ser em uma das profissões na lista em alta demanda de Manitoba, tá? Então, 6 meses em uma dessas profissões. A lista tá aqui, a gente vai ver a lista. Não se preocupem. No setor de mídias e comunicações ou da educação e formação, né? Então, professor de nível primário, né? Professor de nível secundário e professor de nível universitário. Você tem que ter um nível de competência linguística, né? Então, você tem que ter, obviamente, um dos testes de francês que eles aceitam, seja o TEF Canadá ou o TCF Canadá, que dá para fazer nas alianças francesas aí do Brasil, um deles dá para fazer. Cada profissão vai ter o seu nível exigido. Algumas vão pedir CLB 5, pode pedir CLB 6 ou pode pedir CLB 7, tá? Então, quando a gente for ver a lista das profissões, vocês vão ver, certo? Quem quiser dar aula lá em francês, precisa de pelo menos CLB 7, tá? É obrigatório, né? Então, para os professores francófonos, se exige o nível 7. Nas 4 competências. Tem que ser nas 4 competências, né? Falar, escutar, ler e escrever, tá? Então, se uma delas você não tirou o CLB necessário, você não é elegível.
O Ministério lá de Imigração Provincial tem que estar convencido que você não tem nenhum laço forte com outra província, né? Por exemplo, um irmão, pais, ou que você já trabalhou muitos anos em outra província, ou fez um college em outra província, que você tem forte chance de se instalar em Manitoba de maneira permanente. Ah, Rafael, eu estudei não sei o que, numa província, fiz um curso de idiomas em Toronto. Isso não é considerado laços fortes que vão te derrubar nesse processo, tá? Geralmente é mais parente ou college mesmo. College, não quer dizer que você não possa aplicar. Você pode aplicar, mas pode ser que eles neguem por achar que você só quer pegar o RP por eles e depois se mandar. Precisa ter fundos, né, monetários suficientes. Segundo a tabelinha, eles usam a mesma tabelinha do Express Entry, tá? Esse dinheiro tem que estar líquido, certo? Ou seja, tem que estar acessível, não pode ser uma casa, não pode ser um carro, não pode ser um investimento que só pode resgatar lá em 2025, né? Tem que ser líquido, tem que estar ali disponível para você. A tabelinha tá aqui, tá? Todos os links vão estar na descrição. Então, se você tiver uma família de uma pessoa, $13.213 canadenses, duas, $16.449 e assim sucessivamente, né? Vai aumentando a família, vai aumentando a necessidade de ter mais dinheiro. Antes de ter a entrevista, que vai ser, como eu tô falando por enquanto, por Skype ou o que seja, né, vai ser online, eles vão dar uma pré-analisada no seu perfil. Não são todos que vão ser chamados, obviamente. Como apresentar uma demanda? Como participar do programa? Né? Isso que vamos falar agora. Você vai clicar nesse link que vai abrir um formulário, que é esse formulário aqui, eu vou já falar dele, certo? Quando você clicar no link, vai abrir aquele formulário. Se você for selecionado lá no banco de candidatos, eles vão entrar em contato com você, certo? Nem todo mundo vai ter a chance de fazer uma entrevista ou participar da visita exploratória, só algumas pessoas. Por enquanto que está online, eles vão te mandar uns links para você fazer umas pesquisas por conta própria, vão se encontrar com você 2 vezes, mais ou menos, online, e aí você escreve um relatório defendendo por que você é um bom candidato e o que você pesquisou sobre Manitoba, né? E vai falar do mercado de trabalho, falar de como alugar um imóvel, e tudo isso, né? Onde procurar um imóvel para alugar, como é que você faz, como é que não faz, etc. Certo? Se sua profissão for regulamentada, no que é que você poderia trabalhar, enquanto aguarda a regulamentação. Então, tudo isso você vai ter que escrever nesse relatório, né? E defender também que você vai se estabelecer sem muita grande dificuldade. Tem uma tabelinha de pontos que você faz lá. Tem uma tabelinha de pontos, mas não é o principal, não. Eles vão analisar vários fatores, inclusive, como eu falei, aquele formulário. Inclusive, eles falam isso. Aqui depois tem uma seção no FAQ que eles falam que não é só pontos, não, tá? Eles analisam vários fatores, certo? Então, se você tiver um teste em francês, tiver uma das profissões em demanda, mesmo que não tenha, manda lá, deixa eles. O não você já tem, então participa, tá? Vai lá e participa, certo? Quem for selecionado vai receber uma nomeação e aí vai poder aplicar para residência permanente, sem job offer, sem ter que ter feito college nem nada, e por enquanto sem nem precisar pagar uma passagem e ir lá. Aqui eles falam algumas coisas que eles vão analisar, tá? Eles vão olhar o seu domínio das 2 línguas oficiais. O francês é a principal, mas tem que ter pelo menos CLB5 em inglês. Quanto melhor seu inglês, maior sua chance de conseguir ser selecionado, tá? Mas pelo menos CLB5, porque eles sabem, né, que apesar de lá ter uma comunidade francófona forte, a maioria da província e a língua do trabalho vai ser o inglês. Vai ter uma entrevista em francês e em inglês, tá? Então, mesmo a online vai ter vai ter entrevista nos 2 idiomas para eles verem também como é que você se desenrola nos idiomas, certo? Quanto melhor seu inglês, eles até falam, maiores chances de você ser convidado. Quem tiver a profissão lá na lista em demanda também tem muito mais chances, né? Eu já vou mostrar essa lista de profissões. Quem tiver um parente próximo também tem mais condições, obviamente, né, de ser chamado, porque eles consideram isso um bom vínculo com a província. Se você tiver uma profissão que eles sabem que lá na comunidade francófona, por exemplo, lá em São Bonifácio, que é um bairro francês em Winnipeg, tá em penúria, né, você também tem mais chances, certo? E eles falam justamente dos professores, né, ou as profissões do domínio da comunicação que possam trabalhar lá na comunidade francófona. Eles estão precisando bastante de professores e pessoas que saibam fazer mídia, etc., né, que falem francês. Inclusive é parte da missão deles, né, melhorar essa situação. Então, se você tem uma dessas profissões, você fala francês, mande sua aplicação. Enfim, né, então eles têm esses critériozinhos, mas para você, Rafael, ficou muito complicado. Gente, você vai fazer o quê? Primeiro, antes de falar o que é que você vai fazer, ó, tem esse aqui, Foire ou Question, que é tipo um FAQ, né, perguntas e respostas. Depois recomendo você ler tudo, tá? Tem muita coisa interessante aqui, que às vezes é as dúvidas das pessoas, então leia para tirar todas as suas dúvidas.
vagas, mas basicamente o que você vai fazer? Primeiro vai olhar se a sua profissão está aqui na lista em demanda, tá? Então todos os links na descrição, desce porque tá aqui, ó. Então você vai abrir essa setinha e aí vai ter todas as profissões, tem o NOC e a profissão, você pode clicar para ler mais sobre elas, e aqui o CLB mínimo que eles pedem. Então se você for, por exemplo, do NOC 0124, né, diretor de marketing e etc, vai precisar de CLB 7. Se você for um analista financeiro, vai precisar de CLB 5. Tá? Em francês, tá, gente? Francês, certo? Então tem mais profissões aqui, então você pode ir abrindo todas, né? E você vai olhar se sua profissão tá na lista, certo? E o CLB necessário para essa profissão em específico. Tem mais áreas aqui também, recomendo você achar a sua. Mas para você, o principal resumindo, é fazer esse formulário, tá? De novo, o formulário você não consegue botar em inglês, eles não deixam, tá? É francês ou acabou, certo? Que é um programa para quem sabe francês, então vou gastar um pouquinho aqui de tempo no formulário para vocês terem noção do como preencher, tá? Então você vai botar o seu nome aqui, o sobrenome aqui, seu nome aqui, né? Se você tiver um segundo nome, por exemplo, nome composto, você bota aqui, data de nascimento, certo? Seu endereço, então você bota seu endereço, o país, pode botar Brasil, né? O estado você bota aqui, telefone, bote seu telefone do Brasil mesmo, país de cidadania, né? Se você for cidadão brasileiro, você bota brasileiro. Se você, por exemplo, tá aí no Brasil, mas é da Costa do Marfim, ou sei lá, de um país que fala francês, que tem o francês, né? Você pode botar aqui sua cidadania também, não tem problema nenhum. Se alguém te ajudar a preencher isso, né? Um representante, você bota sim, né? E aí você vai ter que dar a informação dele, tá? Se você preencheu por conta própria, que eu acho que é o que vai ser a maioria, né? Ainda mais eu traduzindo aqui, bote não, que é menos dor de cabeça. E aí tá aqui os critérios. Então, idade você bota, né? Eles falam que é 21 a 45. Eles botam aqui até 50. Rafael tem 47. Mano, olha, eu mandaria. Se eles se parassem no 45 e você tem 46, 47, 48, 49, 50, nem daria pra você selecionar. Mas eles deixaram, tá? Eu mandaria, né? Como eu falei, não paga nada. Por que não? Mas, enfim, quem tem mais chance é quem tem 21 a 45, com certeza. Aí você vai escolher sua formação, como eu falei, já começa do pós-secundário de 1 ano, que eu acho que nem existe no Brasil, né? Mas 2 existe, tecnólogo de 2 anos, tecnólogo de 3 anos, por exemplo, licenciatura também, né? 3 anos, bacharelado, mestrado, doutorado, certo? Se não tiver nenhuma das respostas, tudo bem, mas acho que nem vai passar adiante. Na experiência de trabalho, aí eles pedem para você colocar o título, né, do seu cargo, de quando até quando, e o CNP. Gente, CNP é a mesma coisa que NOC, tá? Então você pode até abrir aqui, ó, o link, ele já deixa um link do site, se bem que deu erro lá, tá quebrado o link. Mas não se preocupe que eu vou deixar o link não quebrado, tá? Então tá aqui, você vem, bota aqui, por exemplo, seu NOC, por exemplo, Rafael, seu assistente administrativo, 1241. Clica aqui, ó, né, e procura que vai ter o título da profissão já em francês, você pode até copiar, né, e botar lá, e o NOC 1241, aí você quer a mesma coisa de CNP, aí você bota aqui o NOC, tá? Então aí você preenche de acordo com seu passado profissional. Aqui você vai escolher o teste, certo? Então você vai escolher se é o TEF ou o TCF, tá? Bota a data que você fez o teste, tudo isso tá lá na nota, né? Quando você faz, você recebe o resultado. Bota a nota da comprehension écrite, que é ler, né? Leitura. Comprehension orale, que é escutar, né? Que é o listening, como se fosse em inglês. Expression écrite, que é escrever, fazer a redação. Expression orale, que é falar, né? O speaking, por exemplo. E a nota global, né, que você vai ter lá, você bota, tá tudo no seu resultado. Eles perguntam se você tem um IELTS ou um CELPIP, né, um IELTS General, pelo menos NCLC 5. NCLC é a mesma coisa que CLB, tá, gente? É só em francês. Se você tiver, ótimo. Se você não tiver, olha que interessante, você bota não e eles dão um link para você fazer um teste aqui na hora, né? Você cria uma conta e aí você faz o teste, ele vai te dar 2 resultados, um da compreensão escrita, só que aqui já é em inglês, né? O teste é em inglês, então é o reading, e aqui da compreensão oral, que é o listening. Então você vai e bota, né? Minha cliente, que vai estar para receber já a nomeação, né? Já estamos nos estágios finais, ela não tinha IELTS, ela fez esse teste e eles aceitaram, tá, pessoal? Sem problema, tá? Então você já economiza uma grana. Mas se você tiver IELTS, por acaso, por algum motivo que seja, aí bota o I, né? Sim, tem o IELTS. Eles vão perguntar se você tem intenção de viver em Manitoba. Você tem que falar sim, porque se tu falar não, né? Ele já mata aqui mesmo, morre aqui mesmo o processo. Pergunta se você tem uma conexão com Manitoba, não é obrigatório, tá? Você pode dizer não, certo? Eles perguntam se você tem o dinheiro necessário, tem que ter, né? Eu já falei lá da tabelinha, todos os links aí na descrição. Eles perguntam como você ouviu falar do programa, você pode falar, se foi por esse vídeo, pode falar YouTube, pode botar até o link se quiser, ou não, bota internet, você que sabe. Para quem fala francês, inclusive está bem desatualizado,
passado teve um agora, né, em novembro, tá tendo um agora, acho que já acabou dia 25, né, então, mas coloque não, você não participou. Por exemplo, a minha cliente, né, ela não tinha nada disso, quer dizer, tinha intenção de vir em Manitoba, sim, obviamente, mas ela não tinha parente e não participou dessa feira e foi chamada, tá, pessoal? Então você tem chance desde que você tenha o nível exigido. Ele fala que algumas coisas, que você não pode mentir, blá blá blá, obviamente, né, todo mundo sabe disso, você fala que sim, que tudo é verdade, tá, e você assina, tá, assina digitalmente, tá, você só coloca seu primeiro nome aqui e seu nome de família aqui e clica em submeter o formulário. Aí você entra lá nesse grupo de pessoas e se eles gostarem do seu perfil, eles vão te convidar para fazer o processo, né? Você vai se encontrar com os oficiais, você vai fazer aquele relatório que eu disse, né? Você vai defender porque você é um bom candidato. Você vai passando, né? Eles gostaram do seu relatório, aí eles te convidam para apresentar uma demanda prévia. Só que aí você ainda tá naquela, né, ainda tá ali. Se depois dessa demanda prévia eles te convidarem para apresentar a demanda completa, quer dizer que você já passou praticamente em todas as peneiras, né? Então é só praticamente você tá já ali, já quase recebendo o RP. Eles vão só olhar se a sua documentação bate, né? Porque às vezes a pessoa fala que tem uma coisa e mente, né? Então não pode mentir, porque eles vão analisar. Se a documentação bater, aí é só receber a nomeação. Você pode aplicar pelo Express Entry ou direto com a província, a escolha é sua. Eu recomendo, se possível, fazer pelo Express Entry, se você for elegível, porque é mais rápido, certo? É um programa gratuito, por enquanto, né? Depois você for aprovado, blá blá blá, na hora de submeter a aplicação, você vai ter que pagar $500 para a província, mas você só faz isso lá nos finalmente, tá? Eles não vão pegar teu dinheiro se não for para te dar a nomeação. Então, basicamente, você paga 500 na hora de receber a nomeação, certo? Mas até chegar lá é gratuito, para fazer tudo isso aí que eu falei, é gratuito. É só um formulário na internet, tá? Então, se você já tiver seu TCF, tiver o TEF, ou for fazer, se você tirar o nível da sua profissão, por exemplo, algumas pessoas vão tentar a visita exploratória de New Brunswick, que eu fiz o vídeo recentemente, né? Que precisa de CLB5. Se você tiver o CLB5 para New Brunswick, pode ser que a sua profissão naquela lista lá de Manitoba também seja CLB5, então você pode participar também, né? Então você tem que estar toda hora tentando, tenta em uma, tenta em outra. Essa é a online, não precisa nem ir lá, né? Diferente de New Brunswick que precisa, por enquanto não precisa ir a Manitoba, pode ser feito online do Brasil mesmo, né? Vamos esperar que continue assim por muito tempo, porque dá uma economia muito boa, certo? Então tá aí, né? Mais um programa para quem fala francês. Chamou uma cliente minha, tá? Não é a primeira, eu já tive outras pessoas. Agora que o pessoal tá acordando aí pro poder do francês, né? Que o francês é um diferencial muito grande, tá? Tem alguns programinhas de imigração específicos pro francês e esse é mais um deles, né? Tem o de New Brunswick, que foi criado recentemente também, que é visita exploratória, também é focado no francês. E é isso, pessoal. Se você for selecionado, recomendo, tá, gente? É recomendação. Fazer uma consultoria comigo sobre o programa, porque eu já acompanhei várias pessoas que tiveram sucesso e eu vou poder te falar o que é que eles estão querendo ler, te ajudar a fazer a sua defesa só depois, tá, gente? Não me contratar pra preencher isso aí, não. Já ensinei de graça aqui. Tô falando dos finalmente. E só se quiser, também fica à vontade. Se quiser fazer tudo por conta própria, faça, tá? Mas eu falo de fazer uma consultoria comigo sobre isso, porque aumenta as suas chances e eu quero que todo mundo consiga. E não é porque eu tô precisando, não, porque minha agenda, quem manda e-mail lá sabe que é mais de 1 mês e meio pra se encontrar comigo e olhe lá, tá? Mas enfim, certo? Não sei nem porque eu falei isso, mas é só pra vocês saberem que realmente é pra ajudar a pessoa a ter sucesso, né? Que a minha missão é essa. Então, é isso, o programa é esse, né? Eu falei dos principais critérios. Na descrição do vídeo, eu vou deixar isso aqui, ó. Vou copiar e colar lá na descrição do vídeo, que é um resumo do que eu falei, né? Porque às vezes eu vou falando, a pessoa vai esquecendo. Vixe, o que foi aquele doutorado, né? O que foi que ele falou, né? Então tá aqui, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, junto com os links, junto com o contato da minha editora maravilhosa Amanda, certo? Me siga lá no Instagram, site Imigrar Canadá, @site Imigrar Canadá, tudo junto. Deixe seu like, tá? Se inscreva no canal, muito importante, ative o sininho para você não perder processos, né? Esse aqui quase ninguém fala, mais um que eu tô trazendo aqui para vocês, então se inscreva para não ficar de fora dessas novidades, que não é novidade, esse processo é antigo, antigamente ele tinha até em inglês, só que eles cancelaram, agora só tem inglês, em francês, acho desde 2016 que só pode ser feito em francês, tá? O que é bom, porque tira aí da jogada, por exemplo, os indianos e os chineses e os filipinos, nada contra eles, mas é um pessoal que domina muitos processos de imigração aqui no Canadá. Então, como eles não falam francês e é muito difícil para eles aprenderem, né? Porque o idioma deles não vem da língua latina, então eles nem participam, né? Então é um programa que fica aberto pra gente, né? Mas, enfim, já falei demais. Um abraço, fui!